Olá, eu sou a professora Alcione e estamos iniciando mais uma videoaula. Neste encontro trataremos do gênero resposta argumentativa. A situação de comunicação que demanda esse gênero é a mesma que demanda o gênero resposta interpretativa. Se você ainda não viu o vídeo em que eu trato desse gênero, da resposta interpretativa, eu sugiro que vá lá no ambiente e acesse primeiro aquela videoaula para depois voltar a esta. Então eu não vou explorar de forma mais aprofundada essa questão do contexto de onde emerge o gênero, porque naquela outra videoaula já expus essas questões. Então, trata-se de um gênero também da esfera acadêmica, da esfera escolar, e que é demandada por um produtor, pelo professor, e tem como produtor o aluno, e como interlocutor esse professor, ou uma banca de concurso também, por exemplo. A diferença entre a resposta interpretativa e a resposta argumentativa é justamente, como o próprio nome deixa entrever, que na resposta argumentativa você deve apresentar uma opinião, uma perspectiva subjetiva, e não apenas expor um conceito, expor uma ideia que está no texto base. Também na resposta argumentativa, o produtor vai recorrer a textos base, textos lidos, discussões feitas em sala, recorre a conhecimentos de mundo, para construir uma posição em relação àquela temática. Em relação à estrutura, pelo menos a estrutura padrão desse gênero, é a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, em que inicia-se no primeiro parágrafo expondo uma tese e passa-se nos parágrafos subsequentes a desenvolver argumentos que sustentem essa tese e termina-se com um texto, um parágrafo de conclusão fechando a discussão. Quanto à linguagem, alguns autores dizem que não se deve usar uma linguagem pessoal, com a primeira pessoa, inclusive na resposta argumentativa. Mas esse posicionamento é questionável, uma vez que você está expondo uma opinião, diferente da resposta interpretativa, em que você só expõe um conteúdo dado no texto base. Aqui, na resposta argumentativa, você precisa se posicionar. É uma apresentação bem subjetiva do conteúdo. Portanto, eu entendo que aqui sim é pertinente a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. O mais comum na linguagem acadêmica é usar a primeira pessoa do plural, nós. Eu diria que essa questão da linguagem ela é mais estilística e não vai, ela por si só, a linguagem usada, não vai definir se você consegue tomar um posicionamento ou não perante o fato apresentado. Então, se você gosta de uma linguagem pessoal, nesse gênero você também pode usar, mas não que você precise necessariamente usar uma linguagem pessoal. Quanto à extensão, quando se fala na tipologia dissertativa argumentativa, se propõe que o produtor desenvolva pelo menos 2 argumentos, ou seja, haverá um parágrafo introdutório em que vai apresentar o tema, fazer uma contextualização, apresentar a posição assumida e pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí sugere-se também que que se escreva um parágrafo de conclusão, ou seja, aí terá uns 4 parágrafos. Mas isso também não é regra, vai depender de vários fatores, como eu já citei na videoaula em que eu trato da resposta interpretativa. Como na resposta interpretativa, na resposta argumentativa também não há um título, não se inicia o texto com o título, já se inicia com o primeiro parágrafo. Também na resposta argumentativa você deve deixar implícito o enunciado da questão. Então você não vai dizer assim, respondendo a pergunta X, não é essa forma de se iniciar o texto. O enunciado, a pergunta X, ela deve estar implícita. Então o leitor, quando pega o seu texto, ele deve conseguir depreender daquela resposta qual é o fio norteador, qual é a pergunta que demandou aquela resposta. Outra questão importante na produção desse gênero é fugir dos clichês, das frases feitas, fugir do senso comum. É por isso que a gente nunca lança, ou espera-se que o professor nunca lance
uma pergunta sem antes ter apresentado textos base, um debate sobre o assunto, para ter certeza que seu aluno tem condições de responder à questão, tendo ele participado das interações em que o tema foi debatido, em que o tema foi lido, em que o tema foi exposto. Sumarizando então a grande diferença entre os dois gêneros, resposta interpretativa e resposta argumentativa, é que no primeiro caso se tem uma exposição baseada no texto base, e no segundo caso se tem uma apresentação de um ponto de vista, mas que também está baseado em textos base. Lá no ambiente virtual, em que eu trago exemplos de textos que são próprios da esfera acadêmica, eu trago também um exemplo de resposta argumentativa. Lá eu apresento um texto elaborado por um aluno e pergunto se aquilo é ou não um texto. Então, o produtor do texto, no caso lá, eu fui a produtora da pergunta e fui a produtora da resposta também, porque era um exemplo simulado. Mas, em geral, o professor é que faz a pergunta e o aluno é que faz a resposta. Então, quando eu vou responder no papel de aluno, eu tenho que expressar minha opinião. É claro que naquele caso, embasada pelos conceitos mais atuais da linguística textual, eu respondi que aquele texto sim era um texto e trouxe argumentos para sustentar essa posição. Um aluno pode entender que aquele texto não seja um texto e isso teria algum problema? Eu, como professora, posso refutar essa resposta? Não, se o aluno conseguir fazer a argumentação em torno da sua tese. Então, como pressupõe uma perspectiva subjetiva, a gente deve, como professor, aceitar a perspectiva subjetiva. Porém, o gênero implica em uma defesa de pontos de vista. Então, o professor vai avaliar essa resposta, mesmo que a resposta não seja uma resposta, digamos, esperada, ele vai avaliar levando em conta se o aluno conseguiu construir um texto coerente e argumentativamente bem elaborado e defender a posição assumida. Então, essa videoaula tratou da resposta argumentativa, um gênero da esfera acadêmica, e como eu citei, há um exemplo desse gênero lá na pasta em que eu trago exemplos de textos da esfera acadêmica. Sugiro que vocês acessem esse exemplo para ter uma ideia de como podem construir um texto com uma linguagem acadêmica, pensado então já nesse ambiente de graduação. Obviamente que eu fiz uma resposta extensa e aquela mesma pergunta, ela não demanda uma resposta tão extensa quanto eu apresentei. Eu não me lembro agora exatamente do número de parágrafos, mas ela tem bem mais do que 2 parágrafos ou 3 parágrafos. Mas apenas é uma exemplificação. Se o aluno conseguir responder a questão, apresentar o ponto de vista, defendê-lo em menos parágrafos, tudo bem. Mas também no encaminhamento da questão eu não delimitei número de linhas, o que me deixou livre como produtora na posição do aluno a tratar do tema o quanto eu achei suficiente para sustentar a minha tese. Bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.